Olá! Neste módulo serão apresentados os conceitos de técnica e critério de teste, enfatizando-se a técnica funcional. Conforme já comentado, a atividade de teste objetiva revelar defeitos caso esses existam. Para garantir a inexistência de defeitos em um programa ou modelo P, seria necessário realizar um teste dito exaustivo, ou seja, executar P com todos os elementos do seu domínio de entrada. Contudo, ocorre que a cardinalidade do domínio de entrada, ou seja, a quantidade de elementos desse conjunto, torna isso impraticável, pois ela costuma ser muito grande. Pensando no exemplo anterior, de um programa que simplesmente calcula potências de 2, se considerado como domínio de entrada o conjunto dos números reais ou o conjunto dos números inteiros, nós já teríamos um domínio de entrada de tamanho infinito, pois esses são conjuntos infinitos. Assim, sabendo que o teste exaustivo é impraticável, busca-se então identificar e utilizar um subconjunto reduzido do domínio de entrada que demande o mínimo de tempo e esforço para a atividade de teste, mas que, ao mesmo tempo, apresente uma alta probabilidade de revelar defeitos. Nesse sentido, emprega-se a ideia de subdomínios de teste, onde cada subdomínio consiste em um subconjunto de DDP com dados de teste semelhantes, ou seja, para os quais se espera um mesmo comportamento de P. A ideia é de que um conjunto de teste formado por um elemento de cada subdomínio seria bastante reduzido em relação ao domínio de entrada, mas de certo modo o representaria em sua totalidade. Sabendo disso, surge então a necessidade de se criar mecanismos para a identificação de subdomínios de teste. Para tal, são estabelecidas regras, conhecidas como critérios de teste, as quais costumam definir requisitos para decidir quando dados de teste devem ou não estar em um mesmo subdomínio. Em geral, os dados que satisfazem um determinado requisito são considerados pertencentes ao mesmo subdomínio. Devido à sua importância, existem diversos critérios de teste, sendo esses costumeiramente agrupados em técnicas que são complementares e diferenciadas pela fonte ou tipo de informação utilizada para estabelecer os subdomínios. Neste vídeo, será apresentada a técnica funcional e três de seus critérios: particionamento de equivalência, análise do valor limite e teste funcional sistemático. Sobre os critérios de teste da técnica funcional, cabe destacar que estudos apontam que esses são os mais empregados na indústria, bem como os mais abordados em currículos acadêmicos. Ainda, os dois primeiros são os mais utilizados em empresas brasileiras, sendo que os três são globalmente os mais abordados em cursos superiores. Mas no que consiste a técnica funcional? Esta é uma técnica na qual os subdomínios de teste são estabelecidos unicamente a partir das especificações do programa, não sendo considerados detalhes de sua implementação e estrutura interna para tal. Por causa disso, disse que o sistema é considerado como uma caixa preta, um outro nome dessa técnica, já que os dados de entrada são fornecidos e os resultados obtidos a partir da execução do programa são comparados aos esperados. Isso sem que se saiba exatamente como ocorre o processamento dessa entrada. Assim, nesta técnica são identificadas as funções que o software deve executar com base nas especificações e criados casos de teste para avaliação dessas. Dessa forma, a técnica visa revelar principalmente defeitos relacionados a funções incorretas ou faltantes, erros de comportamento, de desempenho e interface. Ainda, por se basear unicamente em especificações, ela apresenta algumas vantagens e desvantagens relacionadas a isso. Como vantagens, pode-se destacar o fato dela poder ser aplicada para softwares desenvolvidos em qualquer paradigma de programação, dado que ela não considera detalhes de implementação e estrutura interna, e em todas as fases de teste, ou seja, desde estágios onde somente estão finalizadas pequenas partes do sistema, até fases onde o software está completo e integrado. Por sua vez, são desvantagens. A dependência desta técnica em relação a boas especificações de requisitos, pois se as especificações estão incompletas ou incorretas, isso impacta diretamente a capacidade de definição dos casos de teste e sua qualidade. E o fato de seus critérios não poderem garantir que partes críticas e essenciais do código sejam exercitadas, testadas, uma vez que a técnica não considera
o código em si. Encerramos esse módulo por aqui. Até mais!